O menino negro de rua surpreende o milionário acorrentado com uma revelação impactante. As ruas de São Paulo eram um labirinto de sombras e ruídos. Samuel, um garoto de 15 anos, tinha aprendido a navegar por entre esquinas perigosas e becos escuros. Seus olhos brilhavam como estrelas em uma noite sem lua, mas era a vida nas ruas que deixava seu espírito marcado. O estômago roncando e a luta diária para garantir o próximo pedaço de pão eram seus únicos companheiros constantes. Aquela cidade com seus arranha-céus imponentes e pessoas apressadas parecia ignorar sua existência e a de tantos outros. Naquela manhã, enquanto se aproximava, a gangue se divertia à custa do milionário. Mas algo na expressão daquele homem fez o garoto sentir um nó na garganta. Era uma mistura de medo e desespero, uma espécie de apelo silencioso. Num impulso, Samuel gritou: "Ei, para com isso!" O grito ecoou nas paredes da cidade como um trovão em um dia ensolarado. A gangue se virou. Risos se tornaram olhares hostis, mas Samuel não recuou. Ele se lançou para frente, aproveitando a confusão e, em um movimento rápido, começou a quebrar as correntes que prendiam Victor. O homem estava tão surpreso que nada fez. As correntes tilintaram e, em questão de segundos, Victor estava livre. "Por que você fez isso?" Victor perguntou, seus olhos penetrando os de Samuel, como se tentasse desvendar suas intenções. Samuel respirou fundo. "Porque ninguém merece isso." A partir daquele dia, algo inusitado começou a acontecer. Samuel e Victor formaram uma ligação improvável. Eles eram de mundos diferentes, mas à medida que conversavam, começaram a conhecer os medos e as esperanças um do outro. Victor, porém, guardava segredos. Conversas sobre negócios e investimentos se misturavam a promessas de um futuro melhor para Samuel. Mas, no fundo, algo não parecia certo. Foi em uma das trocas de histórias que Samuel ouviu um nome que fez seu coração parar. Um evento traumático em seu passado. O impacto foi brutal. A conexão que antes parecia uma luz vibrante, agora lançava sombras assustadoras. Samuel se viu dividido. A raiva borbulhava dentro dele, enquanto flashes de dor e injustiça vieram à tona. Como poderia confiar em alguém que tinha, de forma indireta, causado tanto sofrimento? Ele pensou na sua família, nas pessoas que amava e que sufocavam na pobreza. Era uma escolha devastadora. Um silêncio pesado preenchia o ar. O que ele escolheria? O caminho da vingança ou da redenção? O peso da decisão quase o derrubou. Até onde ele iria para proteger quem amava? E acima de tudo, será que a verdade realmente liberta ou aprisiona? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado se espalhava entre Samuel e Victor, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido por um momento. O garoto olhava para o homem que acabara de libertar.
cada um buscando na expressão do outro uma resposta para suas próprias dúvidas. E então, a verdade, uma verdade devastadora. Samuel não queria acreditar no que estava prestes a ouvir. Samuel! Victor finalmente disse, a voz quase um sussurro. Tem algo que você precisa saber sobre mim. O olhar em seu rosto mudou. Não era mais o do empresário preocupado. Era um olhar de desespero, como se cada palavra que fosse soltar fosse uma bomba pronta para explodir. As palavras soavam pesadas, quase lentas. A gangue que me prendeu, eles não são estranhos para mim. O coração de... Eu sou um deles. Havia um estalo na mente de Samuel, como um vidro quebrando. Ele recuou involuntariamente, o rosto em choque. O quê? Como você pode? Cada sílaba pesava um mundo. Acha que eu iria ajudar um deles? Victor fechou os olhos por um momento, parecendo derrotado. Eu não sou mais parte dessa vida. Fui forçado a entrar. E agora eu estou tentando sair. Eu só quero ir embora desse mundo, Samuel. Você é a única razão pela qual ainda luto. Samuel estava confuso e furioso. As palavras ressoavam em sua cabeça. Ele havia arriscado tudo por um homem que fazia parte de uma gangue. Ele se sentiu usado, enganado. Mas algo no olhar de Victor, a sinceridade nele, ainda fazia seu coração hesitar. Seus negócios, suas promessas, eram todas uma farsa? Ele perguntou, a voz trêmula entre a raiva e a dor. Não, eu estava tentando escapar do buraco em que caí, e você me deu esperança. Mas precisa entender, Samuel, os outros não vão deixar eu sair assim tão fácil. Antes que Samuel pudesse responder, os sons de passos apressados ecoaram pelo beco. A gangue estava voltando. O coração de Samuel quase parou. O olhar de Victor transbordava pavor, mas também algo mais, uma determinação que Samuel não esperava. O milionário pegou a mão de Samuel, segurando firme. Não importa o que esteja prestes a acontecer, você precisa confiar em mim. Vamos sair daqui. Mas a voz dele já não tinha a mesma confiança. Samuel olhava ao redor, uma ideia repentina o atingindo. Como poderiam escapar? Ele não tinha força, não tinha poder, mas a adrenalina em seus pés começava a se transformar em movimento. Então, no auge de sua desorientação, um grito estrondoso interrompeu tudo. Um barulho repentino, vindo da direção oposta ao beco. Era uma explosão? Um acidente? Samuel se alvirou e o mundo ficou em câmera lenta. O que aconteceu na rua se transformou em uma nuvem de fumaça. As pessoas começaram a correr em pânico. As sirenes soaram. O momento foi tudo o que Victor precisava para agir. É agora! Vamos! Ele gritou, puxando Samuel para correr com ele. Na fuga, Samuel ainda estava confuso. Ele queria perguntar mais, queria entender como isso poderia estar acontecendo, mas o cheiro da fumaça e o barulho da confusão tomavam conta de seus sentidos. Quando estavam prestes a escapar do beco, algo os parou. Uma figura apareceu na saída, um membro da gangue, com um olhar de vingança. As palavras que estavam prestes a ser ditas congelaram no ar, e a tensão era palpável. Olhares se cruzaram, e naquele instante, Samuel sabia que não importava como essa história terminasse, ele não poderia mais voltar atrás. E a verdade, mesmo a que esperava instantaneamente, estava prestes a ser exposta no meio do caos. Com essa nova virada, o futuro dele se tornava nebuloso. Seriam amigos ou inimigos agora? E quem pagaria o preço? Samuel estava paralisado, encarando a figura da gangue na saída do beco.
O homem tinha um olhar de pura fúria. A adrenalina pulsava nas veias de Samuel. Mas havia algo mais mexendo com seu estômago. A verdade de Victor ainda ecoava na sua mente. Eu sou um deles. Como ele poderia ter sido tão ingênuo? Victor puxou Samuel pelo braço. Corre! Gritou, e juntos, eles correram na direção oposta. As sirenes, os gritos e a explosão ainda ressoavam nos ouvidos de Samuel, mas a realidade estava se transformando em algo impensável. O que ele havia feito? Ele tinha arriscado a vida por alguém que se dizia um ex-membro de uma gangue. Ver o homem que salvou agora como um potencial traidor era um peso quase insustentável. Eles atravessaram um grupo apavorado de pessoas. Samuel não conseguia tirar os olhos de Victor. O homem estava ofegante, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade inesperada. Agora não é hora de hesitar, ele disse, a voz entrecortada. Mas Samuel hesitava. A conexão que haviam formado parecia tão complicada agora. No entanto, enquanto corriam, uma sombra cruzou à frente deles. Um membro da gangue, ferido e ensanguentado, apareceu quebrando o caminho. Samuel não pôde evitar uma exclamação de susto. Victor, cuidado! Lentamente, algo começou a mudar. O homem da gangue, embora visivelmente agitado, estava olhando diretamente para Victor com uma expressão que misturava raiva genuína e uma ponta de confusão. Você traiu nós, Victor! Ele gritou, as palavras atravessando o ar como facas. Isto foi pessoal. Você sabe o que fazemos com traidores. Simon, espera. Eu posso explicar. Eu saí. Eu não sou mais parte disso. Victor falou, sua voz mais aflita, como se a verdade estivesse, de fato, saindo de seu controle. Não importa. Simon retorquiu, e antes que Samuel pudesse fazer algo, ele se lançou sobre Victor, o punho cerrado. Um soco feriu a face do milionário. Samuel gritou, mas tudo o que pôde fazer foi observar o corpo de Victor se desviar levemente antes de ser derrubado. O coração de Samuel acelerou. Eles precisavam sair dali. Mas o que ele poderia fazer? Ele não tinha força. Ele hesitou, a dúvida sufocante dentro dele. Por que ele havia ajudado Victor? Como poderia confiar em um homem assim? Então, antes que pudesse formular um plano, houve o estrondo e o chão sob eles começou a tremer. Uma luz ofuscante iluminou o beco, uma explosão, e o espaço ao redor se desfez em nuvens de fumaça e destroços. O pânico tomou conta de tudo, enquanto as pessoas gritando se dispersavam em todas as direções. Samuel, levante-se e vem! Victor gritou, enquanto lutava para se erguer. O rosto dele estava sujo de sangue e fumaça. Simon, atordoado pela explosão, estava se levantando. Mas então, no meio do caos, uma voz conhecida ressoou e Samuel virou-se bruscamente. Era Luana, a garota que havia crescido com ele nas ruas. E ela não estava sozinha. Com ela, um grupo de jovens, todos segurando armas. A gente veio ajudar, Samuel. Seus olhos não podiam acreditar. Luana, o que você está fazendo aqui? Estamos prontos para acabar com isso de uma vez. Ele é um traidor. Samuel, ele nos levou ao desastre, Luana disse, apontando para Victor com um olhar de desprezo. A atmosfera estava carregada, todos em posições de contra-ataque. Samuel sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Victor, que estava arregalado, tentando juntar as peças. Samuel, você precisa acreditar em mim. Eles não sabem a verdade. Mas era tarde.
O mundo que ele conhecia estava se desmoronando. Ele se viu na linha de frente, entre seus antigos amigos e sua nova amizade, sem saber o que fazer. E mais uma vez, a pergunta ecoou em sua mente. Em quem ele poderia confiar? Com o estalar dos dedos, todas as suas certezas estavam evaporando. E o maior dilema de sua vida estava prestes a se revelar. Ele mal sabia que a verdadeira traição estava prestes a se desdobrar, mudando tudo o que ele acreditava saber sobre Victor e sua própria luta pela sobrevivência. Agora ele precisava decidir. Proteger quem? E o que era a verdade? O caos não tinha fim à vista, apenas novas reviravoltas à espreita. Naquele momento, o ar estava pesado com a tensão. O corpo de Samuel tremia. Ele estava entre seus amigos e o homem que lhe tinha ajudado a libertar. Samuel, não acredite neles! Victor gritou, a voz tremendo. Mas Luana avançou, as palavras nascendo afiadas como facas. Ele é um traidor, Samuel. Ele não merece a sua confiança. As palavras dela ecoavam na mente de Samuel. Ele olhava para Victor, que estava em pé, com o rosto machucado, e sua mente estava em uma batalha de lealdades. Luana e os outros estavam prontos para atacar, e a fúria ardia em seus olhos. É como se estivesse numa tela de um filme, e ele não sabia qual caminho escolher. Foi quando um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito. Não era qualquer grito. Era do líder da gangue, Simon. Samuel virou-se e viu o que ninguém esperava. Simon caiu, se contorcendo no chão, com uma faca cravada em suas costas. O silêncio tomou conta do beco, e a dúvida se espalhou. Luana parou, os olhos arregalados. — O quê? Murmurou. Todos se voltaram para a origem do ataque. E então uma figura apareceu na fumaça. Era um jovem, vestido de preto, com uma máscara cobrindo a parte inferior do rosto. — Vamos, agora! Ele gritou, gesticulando freneticamente. A confusão tomou conta dos rostos presentes, e por um momento o tempo pareceu desacelerar. Samuel sentiu o coração disparar. Não era hora de hesitar. Ele olhou para Victor, angustiado. — Você conhece esse cara? — Não, mas ele parece estar aqui para ajudar. Victor respondeu, ofegante, mas o medo era palpável em sua voz. Numa fração de segundos, a figura misteriosa fez um sinal, e o grupo teve que decidir: seguir esse desconhecido ou lutar. O líder da gangue gritou, revirando-se no chão. — Quem é você? Rosnou Simon, enquanto tentava se levantar. Mas já era tarde. O desconhecido se lançou ao ataque, uma maré de movimentos rápidos e precisos. Ele era uma sombra ágil, e em questão de segundos, 2 outros membros da gangue estavam no chão, incapazes de se mover. — Aproveita, vai! Saímos agora! O jovem gritou mais uma vez, puxando Samuel e Luana. Eles hesitaram, mas a adrenalina empurrou Samuel adiante. Antes que pudesse raciocinar, ele estava correndo. Victor foi imediatamente ao lado de Samuel, e Luana, dividida, lançou o último olhar para Simon. A expressão de desespero misturada com uma pontada de determinação a fez hesitar. Mas não havia tempo. Eles corriam juntos, seguindo o misterioso salvador que os guiavam para fora do beco, onde gritos e sirenes se tornaram ecos distantes. O novo aliado se virou rapidamente, e Samuel se deparou com um olhar que congelou seu sangue. Ele conhecia aquele rosto. Samuel exclamou de repente aterrorizado. A máscara escorregou, revelando os traços inconfundíveis de alguém que ele pensou ter deixado para trás. Era seu irmão, Rafael, que ele acreditava estar desaparecido, perdido em um submundo sombrio há muito tempo. O mundo, antes negro e branco, agora estava tingido de cores inesperadas. Rafael? O que ele estava fazendo aqui? O coração de Samuel disparou em 1000 direções. Rafael não era apenas um familiar. Ele era parte de um passado que Samuel tentava esquecer. — Por que você está aqui? Por que não me procurou?
Samuel gritou, agitado e confuso. Não temos tempo para isso agora, vamos! Rafael insistiu, mas Samuel estava paralisado. As realidades estavam mudando, e segredos que pareciam distantes estavam se aproximando. Não era apenas sobre confiança ou traição, mas sobre quem eles eram e como suas histórias se entrelaçavam em um labirinto perigoso. E assim, a fuga deles não era apenas uma corrida por liberdade, mas uma viagem para confrontar verdades devastadoras. O que mais estava escondido? E o que isso significava para eles, para a amizade que Samuel pensava ter encontrado em Victor e para a vida que ele conhecia? A pergunta permaneceu no ar, ecoando enquanto eles se afastavam do beco. Com cada passo, a incerteza se tornava mais feroz. A verdade estava prestes a se desdobrar, mas a que custo? Com cada passo que davam, o mundo de Samuel parecia desmoronar ao redor dele. O rosto de Rafael, seu irmão, refletia tanto alívio quanto medo. A adrenalina pulsava nas veias de Samuel enquanto eles corriam, mas sua mente o que seu irmão estava fazendo ali? O que mais ele não sabia? Samuel, não temos tempo. Vamos! Rafael gritou, puxando-o para mais perto. Mas seu coração se apertava com a necessidade de entender. Era como se um novo universo tivesse se aberto, revelando verdades que nunca quis saber. Uma explosão distante, e o cheiro de fumaça ainda pairavam no ar. Eles seguiram o desconhecido que os guiava. Mas a dúvida não saía da mente de Samuel. Por que Rafael não tinha procurado por ele antes? Ao invés disso, ele estava ali, no meio daquela confusão. O grupo avançava rapidamente, mas o beco ainda era um labirinto de possibilidades. Assim que chegaram a uma rua mais aberta, o caos começou a se dissipar. As sirenes da polícia ecoavam, mas algo estava prestes a mudar o rumo de tudo. Samuel sentiu um frio na barriga quando uma figura emergiu da multidão. Era Luana, com expressão furiosa e determinada. Rafael, o que você está fazendo aqui? Saia! Ele não pode ser confiável! Ela gritou para Samuel, apontando para o irmão. A expressão de Rafael mudou. Você não entende? Eu estou tentando ajudar! Ele respondeu, um misto de desespero e raiva na voz. Ninguém parecia convencido. E antes que Samuel pudesse processar tudo, as luzes da polícia se aproximavam, cortando a escuridão da noite. Um homem da gangue, visivelmente ferido, apareceu na esquina. Larga ele, Samuel! Ele é um traidor! Eles não têm o que você pensa que têm! Com essas palavras, o ar ficou pesado. A lealdade de Samuel estava dividida e o nó em sua garganta se apertava mais forte. Ele tinha feito isso. Havia arriscado tudo por Victor e agora seu irmão estava do outro lado. Simon, chega! Você sabe que o que está acontecendo aqui é muito mais complicado. Rafael gritou, cercando Samuel com um olhar desesperado. A tensão estava quase palpável, como uma corda esticada à beira da ruptura. E então, como se o tempo tivesse parado, aconteceu. Uma bala ecoou. O som do disparo cortou a cidade em duas. O homem da gangue caiu de joelhos, uma expressão de surpresa estampada em seu rosto. Samuel ficou paralisado. Não pode ser! Luana murmurou enquanto todos olhavam fixamente. O que estava acontecendo? O disparo originou-se de onde? Logo mais figuras surgiram na escuridão. Um grupo armado, todos com máscara, começou a avançar. Os olhos de Samuel se arregalaram. Entre eles estava Victor. Ele observava de longe, com uma expressão fria e calculada. Um choque cortante percorreu Samuel. Como isso poderia ser possível?
Victor era um homem que dizia querer escapar daquela vida. Eu sei quem você é, Samuel, e você não pode confiar neles. Victor gritou, o desespero soando em sua voz. Rafael está envolvido em algo mais. Não é só o que você pensa. O coração de Samuel parecia ter congelado. O que mais ele não sabia? Os ecos da traição pairavam ao seu redor, como sombras ameaçadoras. As conexões estavam se entrelaçando de uma forma complexa. Cala a boca, Victor! Você não pode manipular mais ninguém! Rafael gritou. Mas Samuel estava atordoado. O que era mentira? O que era verdade? E antes que pudesse tomar uma decisão, mais tiros ecoaram, desta vez mais perto. O caos se instalou e Samuel foi empurrado para trás, enquanto Rafael e Luana tentavam se proteger. Entre a confusão, uma voz familiar ecoou da sombra. Você não entende, Samuel. Tudo isso é parte de um plano maior. Enquanto as preocupações tomavam conta de sua mente, a pergunta gritando em seu peito se tornou clara. O que mais estava escondido? Quais segredos aguardavam ser revelados? Com o mundo colapsando ao seu redor, Samuel percebeu que a verdade que buscava era mais complicada do que poderia imaginar. E, no meio disso tudo, a única coisa que ficou clara era que ele precisava decidir de onde realmente vinha a verdadeira traição. O destino deles estava... Victor gritou, a voz tremendo, mas Luana avançou, as palavras nascendo afiadas como facas. Ele é um traidor, Samuel. Ele não merece a sua confiança. As palavras dela ecoavam na mente de Samuel. E olhava para Victor, que estava em pé, com o rosto machucado, e sua mente estava em uma batalha de lealdades. Luana e os outros estavam prontos para atacar, e a fúria ardia em seus olhos. Era como se estivesse em uma tela de um filme, e ele não sabia qual caminho escolher. Foi quando um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito. Simon, o líder da gangue, tinha caído, se contorcendo no chão, uma expressão de surpresa estampada em seu rosto. Samuel ficou paralisado. Não, não pode ser! Luana murmurou, enquanto todos olhavam fixamente. A confusão tomou conta dos rostos presentes, e antes que pudesse processar tudo, a figura que tinha atacado Simon se revelou. Era outro membro da gangue, uma mulher com um olhar feroz, que emergiu das sombras. Mas não era apenas mais uma lutadora. Era a irmã de Samuel, Ana, que ele achava estar longe, afastada do submundo que tanto temia. Ana! Samuel exclamou, seus olhos arregalados de choque. O que você está fazendo aqui? Samuel, não é hora para perguntas. Precisamos sair. Ana gritou, seus olhos rápidos como relâmpagos, avaliando a cena em busca de um plano. A tensão estava no ar, e Samuel mal conseguia respirar. Como sua irmã poderia ter se envolvido com tudo isso? Como ela poderia ter desaparecido e ter voltado nesse momento caótico? Um disparo cortou o ar mais uma vez, e os gritos ressoaram em volta deles. Ela está certa, Samuel. Precisamos ir agora! Victor implorou, mostrando um lado que Samuel nunca tinha visto. Desespero e medo em seus olhos. Mas Samuel estava preso em sua própria confusão. Sua irmã, Ana, ao nosso lado também. O mundo parecia girar. Luana, percebendo a agitação, puxou Samuel para perto. Ele não pode ser confiável, Samuel. Você não sabe o que ele fez. Os olhares se cruzavam, e no meio da gritaria, Samuel percebeu que as linhas que delineavam os lados estavam borradas. Mas antes que Samuel pudesse responder, Ana deslizou para o lado, sua agilidade a levando para a frente da irmã, bloqueando uma nova investida. Simon é apenas o começo. Eles têm um plano maior, e você está no centro disso, Samuel. As palavras dela cortaram como um punhal,
A revelação despedaçou Samuel. Ele sentiu seu coração apertar. O que ela queria dizer? O que estava acontecendo? E antes que pudesse processar, Rafael, seu irmão, também havia sido arrastado para isso. Lançou um braço ao redor de Samuel, puxando-o para fora do caminho. Os ecos da luta aumentavam, e a multidão ao redor deles começou a se dispersar em pânico, mas Samuel estava paralisado. Ana, a irmã que ele tinha perdido, agora era parte desse cenário insalubre. Ele estava cercado por irmãos e irmãs, mas a verdade deles parecia tão obscura. Você não entende. A verdade que eles escondem vai destruir você. Ana gritou, e o fervor em sua voz trouxe um momento de clareza. O que mais ela sabia? O que estava prestes a ser revelado? E então algo mais. Uma luz cortando a escuridão disparou ao seu redor. Um grupo de homens mascarados apareceu atrás deles, armados, fazendo a tensão subir. Eram membros da gangue, mas a presença deles era de um novo nível. Uma força que não tinha medo do que aconteceu antes. Eles pareciam determinados a acabar com tudo. No próximo movimento, você vai ter que decidir, Samuel. O que é mais importante? Família ou amizade? A voz de Ana soou como um eco em sua mente. Ele estava preso em uma encruzilhada e não havia resposta clara. As sirenes se aproximavam, mas a verdadeira batalha estava dentro de Samuel. A dúvida o consumia, e enquanto as sombras se fechavam, ele teve certeza de uma coisa: nada seria como antes. O destino dele estava prestes a se transformar em algo muito maior, e a verdade que ele buscava estava prestes a explodir em sua frente. O que viria a seguir? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, e a tensão estava prestes a explodir. O ar estava pesado com a tensão. O corpo de Samuel tremia. Ele estava entre seus amigos e o homem que havia ajudado a libertar. Samuel, não acredite neles! Victor gritou, a voz tremendo. Mas Luana avançou, as palavras cortando como facas. Ele é um traidor, Samuel. Ele não merece a sua confiança. As palavras dela ecoavam na mente de Samuel. Ele olhava para Victor, que estava em pé, com o rosto machucado, e sua mente estava em uma batalha de lealdades. Luana e os outros estavam prontos para atacar, e a fúria ardia em seus olhos. Era como se estivesse em uma tela de um filme, preso em um dilema. O que fazer? Foi então que um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito. Era Simon, o líder da gangue, caindo, contorcendo-se no chão. O que estava acontecendo? O silêncio tomou conta por um momento. Não pode ser! Luana murmurou enquanto todos olhavam para o corpo inerte de Simon. Uma mulher apareceu da sombra, uma força indomável. Era Ana, irmã de Samuel, que também pensava estar perdida. Ana! O choque fez o coração de Samuel parar. O que você está fazendo aqui? Samuel, não é hora para perguntas. Precisamos sair. Ana gritou, mas a confusão dominava Samuel. Como ela poderia estar aqui? O passado que tanto tinha lhe custado estava de volta. Mas outros passos ecoaram. Membros da gangue apareciam, cada vez mais numerosos. Eram figuras ameaçadoras, armadas, determinadas. O caos estava prestes a tomar conta novamente. E então, mais disparos. O pânico crescia, e Samuel via seu mundo desmoronando ao seu redor. Não podemos perder tempo! Vamos! Victor gritou, tentando puxar Samuel na direção contrária. Mas as vozes começaram a se misturar, e ele sentiu o pânico crescendo, uma onda sufocante. Ele é um traidor, Samuel! Não confie nele!
gritou Luana, já posicionando-se para atacar. A tensão era palpável e as palavras voavam pelo ar como faca. Samuel ficou paralisado. As escolhas pareciam impossíveis. Outro grito cortou a confusão. A mulher, Ana, lutava contra um membro da gangue e, em meio à luta, uma faca caiu de suas mãos. Samuel não queria olhar, mas seus olhos se fixaram na cena. A luta se intensificou e a mulher que menos esperava, a irmã que pensava já estar perdida, estava enfrentando tudo isso com uma força visceral. Samuel, ajude-a! Gritou Rafael, seu outro irmão, que de repente apareceu. O que estava acontecendo? Ele não sabia que Rafael estava perto. Antes que pudesse se mover, algo aconteceu. Um brilho intenso irrompeu, o flash que iluminou toda a cena. E então o impacto. Uma explosão. O chão tremeu sob eles. Todo mundo foi lançado para trás. E Samuel sentiu o chão se afastar. O mundo se transformou em caos absoluto. Ele se levantou, atordoado. O que era aquilo? Não era só um tiroteio? Era algo muito maior. O barulho ensurdecedor ofuscava seus sentidos. E quando conseguiu se recuperar, tudo foi diferente. As pessoas estavam correndo, gritando, mas uma figura se destacou da multidão. Uma mulher com uma expressão decidida e o olhar faminto. Era a mãe deles. Mãe? Samuel não conseguiu acreditar. O que ela estava fazendo ali? Samuel, isso não é o que parece. Você precisa saber a verdade. A voz dela era intensa, carregada de emoção. O que isso significava? O que mais estava escondido? Eles têm um plano maior e você está no centro disso, gritou ela, enquanto a fumaça começava a se espalhar. Cada palavra dela era como um golpe na cabeça de Samuel. Ele se sentia em um pesadelo, que era Deide. Agora estava em frangalhos. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeças formavam uma imagem ainda mais aterradora. Os olhos de Rafael encontraram os de Samuel, e ele parecia tão confuso quanto seu irmão. Samuel, precisamos ir rápido. Eles vão voltar. O pânico se apoderava de Samuel. Como ele poderia confiar na mãe que acreditava ter perdido? Como poderia entender tudo isso? As sombras se fechavam ao seu redor. E a verdade parecia mais distante do que nunca. Não dá para voltar atrás. Samuel! O que está em jogo é muito maior! A voz da mãe ecoava. Mas Samuel estava perdido. O que ele deveria fazer agora? Ele sentia a pressão crescendo, e as consequências das escolhas que ainda nem fizera se aproximavam rapidamente. O ar estava pesado com a tensão. O corpo de Samuel tremia. Ele estava entre seus amigos e o homem que havia ajudado a libertar. Samuel, não acredite neles! Victor gritou, a voz tremendo. Mas Luana avançou, as palavras cortando como facas. Ele é um traidor, Samuel. Ele não merece a sua confiança. As palavras dela ecoavam na mente de Samuel. Ele olhava para Victor, que estava em pé, com o rosto machucado, e sua mente estava em uma batalha de lealdades. Luana e os outros estavam prontos para atacar, e a fúria ardia em seus olhos. Era como se estivessem em uma tela de um filme, preso em um dilema. O que fazer? Foi então que um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito! Era Simon, o líder da gangue, caindo, contorcendo-se no chão. O que estava acontecendo? O silêncio tomou conta por um momento. Não, não pode ser, Luana murmurou, enquanto todos olhavam para o corpo inerte de Simon. Uma mulher apareceu da sombra, uma força indomável. Era Ana, irmã de Samuel, que também pensava estar perdida. Ana! O choque fez o coração de Samuel parar. O que você está fazendo aqui? Samuel, não é hora para perguntas. Precisamos sair. Ana gritou, mas a confusão
dominava Samuel. Como ela poderia estar aqui? O passado que tanto tinha lhe custado estava de volta. Mas outros passos ecoaram. Membros da gangue apareciam cada vez mais numerosos. Eram figuras ameaçadoras, armadas, determinadas. O caos estava prestes a tomar conta novamente. E então, mais disparos. O pânico crescia. E Samuel via seu mundo desmoronando ao seu redor. Não podemos perder tempo. Vamos! Victor gritou, tentando puxar Samuel na direção contrária. Mas as vozes começaram a se misturar. E ele sentiu o pânico crescendo, uma onda sufocante. Ele é um traidor, Samuel! Não confie nele! Gritou Luana, já posicionando-se para atacar. A tensão era palpável e as palavras voavam pelo ar como faca. Samuel ficou paralisado. As escolhas pareciam impossíveis. Outro grito cortou a confusão. A mulher, Ana, lutava contra um membro da gangue e, em meio à luta, uma faca caiu de suas mãos. Samuel não queria olhar, mas seus olhos se fixaram na cena. A luta se intensificou e a mulher que menos esperava, a irmã que pensava já estar perdida, estava enfrentando tudo isso com uma força visceral. Samuel, ajude-a! Gritou Rafael, seu outro irmão, que de repente apareceu. O que estava acontecendo? Ele não sabia que Rafael estava perto. Antes que pudesse se mover, algo aconteceu. Um brilho intenso irrompeu, um flash que iluminou toda a cena. E então, o impacto. Uma explosão. O chão tremeu sob eles. Todo mundo foi lançado para trás. E Samuel sentiu o chão se afastar. O mundo se transformou em caos absoluto. Ele se levantou, atordoado. O que era aquilo? Não era só um tiroteio. Era algo muito maior. O barulho ensurdecedor ofuscava seus sentidos. E quando conseguiu se recuperar, tudo foi diferente. As pessoas estavam correndo, gritando. Mas uma figura se destacou da multidão. Uma mulher com uma expressão decidida e um olhar faminto. Era a mãe deles. Samuel não conseguiu acreditar o que ela estava fazendo ali. Samuel, isso não é o que parece. Você precisa saber a verdade. A voz dela era intensa, carregada de emoção. O que isso significava? O que mais estava escondido? Eles têm um plano maior e você está no centro disso, gritou ela, enquanto a fumaça começava a se espalhar. Cada palavra dela era como um golpe na cabeça de Samuel. Ele se sentia em um pesadelo. Tudo o que pensava que era, agora estava em frangalhos. O que estava acontecendo? As peças desse quebra-cabeça formavam uma imagem ainda mais aterradora. Os olhos de Rafael encontraram os de Samuel e ele parecia tão confuso quanto seu irmão. Samuel, precisamos ir rápido. Eles vão voltar. O pânico se apoderava de Samuel. Como ele poderia confiar na mãe que acreditava ter perdido? Como poderia entender tudo isso? As sombras se fechavam ao seu redor e a verdade parecia mais distante do que nunca. Não dá para voltar atrás, Samuel. O que está em jogo é muito maior. A voz da mãe ecoava, mas Samuel estava perdido. O que ele deveria fazer agora? Ele sentia a pressão crescendo e as consequências das escolhas que ainda nem fizera se aproximavam rapidamente. Foi quando uma voz conhecida interrompeu o turbilhão. Você não pode mais fugir do que você é. A figura que surgira das sombras não era outra senão a avó de Samuel. Uma mulher que acreditava estar morta. O choque correu pela multidão. Mãe, você está viva? Samuel gaguejou, a incredulidade transbordando. Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de surpresa
surpresa e confusão. Sim, e não temos muito tempo. Ela avançou, seus olhos fixos em Samuel. Você tem que saber que a gangue não é o seu maior inimigo. Existe algo mais obscuro por trás disso tudo. Algo que envolve sua família. Essa guerra não é só sobre o que você vê. É sobre quem você realmente é. Os murmúrios da multidão aumentaram. As dúvidas agora se transformaram em desespero. O passado de Samuel estava mais complexo do que ele poderia imaginar. E isso mudava tudo. As lealdades, as traições, tudo estava se entrelaçando em um enredo que ele nunca pediu para fazer parte. O ressentimento e o alívio se misturavam na mente de Samuel. O que mais estava escondido nas sombras da sua família? A linha entre amigo e inimigo se esgarçava a cada palavra. Ele percebeu que precisava escolher, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E nesse momento, enquanto a fumaça subia, ele compreendeu que as verdades e as mentiras dos que amava poderiam levá-lo a um destino que ele nunca poderia prever. E se sua família toda estivesse envolvida em algo tão sombrio que nem ele poderia imaginar? O ar estava pesado com a tensão. O corpo de Samuel tremia. Ele estava entre seus amigos e o homem que havia ajudado a libertar. Samuel, não acredite neles. Victor gritou, a voz tremendo, mas Luana avançou, as palavras cortando como facas. Ele é um traidor, Samuel. Ele não merece a sua confiança. As palavras dela pareciam ecoar em sua mente como um sino. Mas antes que pudesse responder, a cena explodiu em ações frenéticas. A mãe de Samuel estava ali, seu olhar intenso. Samuel, isso não é o que parece. Você precisa saber a verdade. A multidão em torno deles começou a murmurar e Samuel sentiu os olhos sobre si, pesados como chumbo. O caos estava aumentando. As sirenes ainda ecoavam ao fundo, mas a confusão era palpável. Ninguém sabia quem eram os aliados e quem eram os inimigos. Ele não sabia em quem confiar. Por que você está aqui, mãe? Samuel perguntou, a voz trêmula. Era como arrastar um peso enorme para a superfície. O que está havendo? Ela respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade que ele não via fazia anos. Eles têm um plano maior e você está no centro disso. Sua voz soava como uma tempestade prestes a se formar. E nesse momento, enquanto os ecos ainda reverberavam, algo inesperado aconteceu. Uma sombra emergiu das sombras da rua. Uma figura familiar. Samuel! A voz coatante era de alguém que ele nunca esperaria ver novamente. Era seu pai. A expressão dele estava repleta de dor e determinação. Pai? Ele mal conseguiu acreditar. A revelação trouxe um misto de alívio e desconfiança. Samuel pensou que seu pai estivesse morto, mas ali estava ele, no olho da tempestade, na frente de todos. O que tudo isso significava? Samuel, você não pode confiar neles. Eles estão tentando te usar. O pai dele gritou, apontando para Ana e Luana. Havia uma urgência na voz dele, que fez o coração de Samuel disparar. Você pertence a um mundo que nem conhece, e eles não querem que você descubra. Você é incapaz de entender, Samuel. Tudo isso é um jogo. E eles estão te manipulando. Ana respondeu furiosa, enquanto seus olhos se voltavam para o pai de Samuel. Se você ama como diz, precisa deixá-los para trás. Um silêncio denso tomou conta do ar. A multidão se agitou, confusa, mas Samuel estava tomado por uma onda de emoções.
A revelação estava sendo esmagadora. Seu pai, não apenas vivo, mas também jogando sombra sobre quem ele deveria confiar. A vida dele, o passado que pensou ter enterrado, começava a se desdobrar diante dele. Por que você não me disse? Desde o começo você estava me escondendo isso. Samuel gritou, raiva e dor pulsando como um tambor em seu peito. O sentimento de traição cobria seu coração com um manto negro. As vozes se calaram. O caos havia diminuído, mas a tensão estava prestes a estourar como um balão prestes a estourar. Cada rosto era um campo de batalha. Medo, raiva, desilusão. E então, como uma lâmina cortando a carne, a verdade crua surgiu. Samuel! O pai dele gritou. Eu sou o verdadeiro traidor! A explosão das palavras reverberou no ar e as consequências eram imediatas. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Samuel. Ele se sentiu enjoado com o peso daquela revelação, como se uma onda estivesse prestes a engoli-lo. O que seu pai realmente queria dizer? O que isso significava para todos? Você estava envolvido com a gangue? Com o que estão fazendo? Samuel se sentiu abrumado. Ele olhou para sua mãe procurando alguma resposta, mas ela não podia oferecer alívio. Sim, eu precisava sobreviver. A voz do pai ecoou, e a batalha interna se manifestou em cada palavra. Mas não é o que você pensa. Eu fiz isso para proteger você. O caos cedeu lugar a uma incerteza insuportável. Samuel estava preso em um labirinto de angústia, e toda a narrativa que conhecia começou a se despedaçar. Ele percebeu que cada escolha que fizera estava entrelaçada a segredos mais profundos e traições ainda não reveladas. A multidão começou a se agitar novamente. Ele sentiu as mãos suadas, o coração acelerando em um compasso frenético. O que mais estava por vir? O que estava escondido nas sombras? A verdade seria mais devastadora do que ele poderia imaginar. A decisão agora pesava sobre ele como um fardo, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Samuel estava em meio a um turbilhão de emoções. Seu pai, o homem que pensava estar perdido, ressurgia no cenário caótico como uma tempestade, a revelação do que ele realmente era, e todo o peso de uma vida cheia de segredos caiu sobre ele como um manto pesado. Eu sou o verdadeiro traidor. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente. O que isso significava para a família que ele ainda não compreendia totalmente? Eu fiz o que fiz para te proteger. O pai de Samuel implorava, mas as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Samuel, misturando-se à poeira e ao caos ao seu redor. Luana, Ana e Rafael estavam ali, suas expressões vacilando entre raiva, medo e um desejo desesperado de entendimento. Simon, o líder da gangue, ainda estava incapacitado no chão. Mas a adrenalina no ar sugeria que isso estava longe de acabar. As vozes se misturavam, gritos e protestos Samuel, escuta! Aqui não é seguro! Eles vêm para puxar você de volta! A voz de Ana era firme, mas seu olhar estava cheio de pavor. O dilema se tornava claro: escolher entre a família que sempre conheceu e a nova vida que começava a se formar diante de si. Eu não sei em quem confiar. A angústia transparecia em cada palavra, enquanto seu coração batia descontrolado. Uma decisão precisava ser tomada, e o peso da escolha era quase insuportável. A mãe de Samuel se aproximou, o olhar intenso. Eu sempre estive aqui, protegi você enquanto podia. O passado que você desconhece está prestes a voltar com tudo. Não posso deixar isso acontecer. E foi nesse instante que o chão começou a tremer novamente. Uma nova ameaça? Não! Era um veículo surgindo na esquina!
com luzes piscando e sirenes atordoantes, trazendo mais caos. Samuel viu os membros da gangue disparando para se esconder, enquanto a polícia cercava o beco. Vão nos pegar! Precisamos sair! O desespero tomou conta do grupo. Sem pensar, Samuel puxou Moana, Rafael e Ana, correndo em direção a uma saída. Mas antes que pudessem ir longe, Victor se colocou à frente. Sua expressão era confusa. Samuel, você precisa saber a verdade. Eu sou parte do que está por trás de todo esse jogo. E não significa que eu seja seu inimigo. Ainda podemos trabalhar juntos. Ele parecia genuíno, mas Samuel hesitou. As palavras emaranhadas em sua mente. Você deve escolher, Samuel, amigos ou família. A voz de Ana ecoou enquanto eles corriam. E tudo ao mesmo tempo parecia um pesadelo digno de um filme. Confiança não se compra, Samuel gritou, enquanto a adrenalina o levava mais adiante. Ele olhou para trás, viu Victor se afastar. Havia uma sombra de desespero em seu rosto. Sabia que algo estava prestes a mudar. Então, em um lampejo de ação, tudo desmoronou. Sirenes eram ouvidas mais perto. Então um clarão cortou a noite. Bang! Samuel se virou para ver pessoas caindo ao chão. O caos atingiu seu clímax. Ele sentiu a pele arrepiar, um nó na garganta. Vem! Rafa puxou Samuel com força, levando-o para um caminho lateral. As paredes do beco apertavam, como se quisessem engolir tudo o que estava acontecendo. O universo deles parecia em um colapso total. Enquanto corriam, Samuel se voltou mais uma vez. Ele se despediu de Victor em sua mente. O que você realmente sabe? Se perguntava. O que era a verdade? As questões assombravam. Quando chegaram à rua, o sol começava a nascer, trazendo um novo dia. Mas uma nova batalha estava se formando em seus corações. Samuel fez uma escolha: ficar com a família. Estava pronto para enfrentar o passado e tudo o que esse futuro novo poderia trazer. Não tinha certezas, mas tinha esperança. E com um último olhar, Samuel disse: Vamos juntos e que comece a luta! As sombras do passado não o deteriam. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos manter aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir de você. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre para eles que só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.